Olá, tudo bem? Esse aqui é o canal São Monumentos, meu nome é Eduardo e hoje nós começamos a nossa jornada de leitura do livro de Ezequiel. Esse livro de Ezequiel, ele já narra então o povo dentro do exílio babilônico. E nesse contexto, o livro de Ezequiel traz muitas imagens, muitas profecias e que essas profecias vão reverberar até o dia de hoje. Nós estamos vivendo muitas dessas situações aqui. Agora, interessante observar o que aconteceu naquele tempo e o que acontece atualmente é essa correlação entre as nossas experiências humanas, o nosso desejo, às vezes, de nos arraigarmos muito nas questões humanas e esquecermos as questões espirituais. É mais ou menos assim, é nós ficarmos atentos mais àquelas coisas efêmeras do nosso dia a dia, a nossa vida, enquanto o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, onde a gente vai viajar, o que a gente vai utilizar, os bens que a gente vai ter, a saúde que a gente tem mesmo. Mas a gente se esquece que nós somos criaturas espirituais vivendo uma experiência terrena. Significa dizer que nada disso, deste plano espiritual, essa questão mais humana, vai permanecer quando a gente compara à eternidade. E esse profeta, ele vai mostrar exatamente isso, visões que Deus permitiu a ele ter para alertar o povo. E esses alertas, essas figuras de linguagem que a gente encontra, essas imagens que ele fala, que ele traz à tona, revela o amor de Deus por nós para nos fazer, primeiro, pensar nessa relação entre nós e Deus e, obviamente, refletir, claro, sobre como nós estamos agindo no nosso dia a dia, se o que nós estamos fazendo está nos aproximando de Deus ou, infelizmente, nos afastando dele. Para ter uma ideia, olha só, Ezequiel capítulo 1, versículo 10, já diz assim, ó: quanto à aparência dos seus rostos, os 4 seres viventes tinham rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Nossa, que interessante. Se você for ler, claro, o livro de Ezequiel, e eu só vou trazer alguns versículos, é muito importante que você também tenha a tua experiência com a leitura e possa entender o passo a passo. Antes, inclusive, desse versículo que eu li agora, tem muita informação ali, muita profecia sendo montada até chegar nesse ponto. Eu só estou pegando esse ponto aqui para trazer uma referência, justamente que esses aqui são os 4 seres viventes que Ezequiel fala. E esses 4 seres viventes, então, são o homem, o leão, o boi ou o novilho e a águia. Então, vemos nesse contexto aqui, a gente começa a ver, então, a representação justamente do que João, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4 e no capítulo 5, ele também faz referência a esses 4 seres viventes. Só que, claro, existem algumas interpretações sobre esses 4 seres viventes. Uma delas, eu acho muito interessante, me chama muito a atenção, é a que mostra as 4 formas de Jesus sendo representadas justamente nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui, veja se você entende do que eu estou querendo dizer. No primeiro evangelho, seria o primeiro, então, vamos dizer, o evangelho de Mateus, ele foi escrito direcionado aos judeus. Então, ele tinha o foco como Jesus sendo o Messias, o Salvador, o Rei. Nesse caso, então, a representação seria do leão. Por quê? Claro, uma representação como o leão da tribo de Judá. Já no que se refere ao livro de Marcos, então foi escrito direcionado aos romanos, e aqui ele mostra Jesus como um servo. Por isso, então, que aqui a representação seria do boi ou do novilho. É Jesus, então, naquele contexto, então, que não veio para esse mundo para buscar um governo humano, mas como mesmo Jesus falou, eu vim para servir e não para ser servido. E claro, agora no Evangelho de Lucas, ele então foi escrito para os gregos. Jesus aqui então já é apresentado como um homem perfeito, dotado de conhecimento, de cérebro, que pensa e que nesse processo de pensar é justamente o que liga o homem a Deus. Pelo contrário do que muitos falam, que é o racional que me afasta e me faz entender que Deus não existe. É sério, é bem o oposto. Se a gente não pensasse, nós seríamos exatamente como uns animais e agiríamos como os animais. Não que, infelizmente, às vezes não é assim que a gente faça. E é assim que quando a gente está fazendo, é justamente como a gente está agindo como um animal, sendo irracional e, claro, estando longe de Deus. Olha só como o nosso cérebro justamente reflete a glória de Deus. E por último, nós temos então o Evangelho de João, que deixa como foco, claro, a ideia de nosso Senhor Salvador Jesus como divino Senhor, divino nosso Deus. E aqui seria então a águia. E foi escrito para quem? Para a igreja.
E a igreja foi feita como uma águia para voar muito alto, para alcançar os patamares espirituais e nos encontrarmos desde esse momento, enquanto nós estamos nessa terra, já com um relacionamento íntimo com Deus. Então, nós vemos essa representação que foi no livro de Ezequiel, como eu já mencionei, lá no livro do Apocalipse, escrito por João, e lá no capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 8, ele vai mostrando essas 4 figuras também, e ele narra assim, ó: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como abaixo das asas. Dia e noite eles repetiam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Olha só que adoração permanente pela eternidade, adorando ao Deus Todo-Poderoso. É a figura do nosso Senhor e Salvador adorando o Pai. E imagina se o Senhor e se todo o céu, se todos adoram ao Senhor, será que nós não deveríamos estar adorando o Senhor da mesma maneira? Então essa adoração celestial, ela vai entrar em contraste justamente com a rebeldia do povo naquele momento que Ezequiel então escreveu o capítulo 2 e do versículo 4 ao versículo 7. Quer dar uma olhada? Olha só. O povo a quem eu vou enviar você é obstinado e é rebelde. Diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que os cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que eles disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes fará as minhas palavras e você vai levar a eles, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, pois eles são rebeldes. Olha só o que nós estamos vendo. É Deus alertando já no capítulo 2, então, o profeta sobre 2 coisas. Primeiro, a necessidade de levar a palavra, mas segundo, esse povo que iria ouvir a palavra, era um povo rebelde, que estava colhendo aquilo que havia, então, plantado anteriormente. Então você vê, então, como essa relação, então, Jesus nos evangelhos, como eu trouxe agora há pouco, e também como esse poder que o profeta está levando, anunciando a palavra de Deus como lhe foi ordenado, mas aqui Deus também fala para ele 3 vezes, não tenha medo. Por quê? Porque é óbvio que situações iam aparecer que iam ser muito assustadoras das pessoas continuarem, mesmo naquele contexto de escravidão, se revoltando contra Deus e não dando ouvidos à palavra. Por isso que, neste momento, agora então, né, entre a visão de um mundo então celestial, que adora a Deus, que adora Jesus, que reconhece o agir do Espírito Santo, então reconhece esse domínio e vive então a plenitude da eternidade com a Trindade, que é esse tempo então que os seres viventes lá em Apocalipse estão adorando e dizendo que santo, santo, santo é o Senhor. O que eu quero mostrar aqui é justamente isso. Entre esta visão e a desgraça de um cativeiro babilônico, onde a escravidão está instalada, onde o jugo do pecado conduziu eles até lá, quando a gente coloca esses 2 pontos, essas 2 comparações, eu pergunto para você agora, qual dessas 2 realidades você gostaria de viver? Bom, veja só, isso é uma questão de escolha. Sim, é uma questão de escolha. Se a sua escolha, então, não for viver com Jesus, você já está nessa escravidão. Mas veja, se este aqui é um momento de escolha, então também pode ser um momento de mudança para a tua vida. Quem opta por Jesus na sua vida vai encontrar uma transformação, vai encontrar, então, obviamente, um corpo de Cristo, o que a gente chama de igreja, porque igreja não é o local físico, é o ajuntamento de crentes no sentido de quem crê na mensagem, quem crê em Jesus. E claro, quando você faz essa opção, você decide então ficar longe do pecado, você opta então dizer não ao pecado a partir desse momento. É um processo, é uma mudança constante e é diária. Por isso que Romanos 6:23 vai dizer assim, ó, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá vendo? Você opta pela morte com o pecado ou a vida eterna com Cristo Jesus. Por isso que agora, então, se você se arrepender dos seus pecados, você pode optar então por uma mudança de vida e de padrões de como viver. E isso tudo quem nos ensina é Jesus.
E para isso acontecer, você só precisa aceitar Ele então como seu Senhor e Salvador nesse momento e passar então a viver o sobrenatural de Deus desde já no seu dia a dia. Renuncie ao pecado, comece a viver conforme os padrões de Cristo que estão na Palavra de Deus, que é só você abrir e ler e ela vai saltar aos teus olhos. Por isso, leia a Bíblia e se liberte. Claro, compartilhe esse vídeo para abençoar também mais alguém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!